Tudo bem? Como eu já tinha falado, eu vou ter uma série aí de vídeos onde eu vou falar um pouquinho sobre a disciplina em si que eu leciono, das disciplinas que eu leciono. E esse primeiro vídeo eu vou falar sobre as questões da prova da ordem do último concurso, que aconteceu esse final de semana. Foi a fase objetiva, e eu vou falar das questões de empresarial e tributário, tá? Então já me debrucei aqui nas questões, dei uma olhada, e é bem interessante, né? Teve novidade nas questões de empresarial, realmente eles mudaram o formato, exigindo inclusive CPC, né? Sobre a desconsideração a gente vai falar. Mas tributário não teve surpresa, tá? Eu vou começar por tributário, tá ok? Tributário é aquelas 4 questões, sem surpresa. Tudo aqui a gente falou na sala de aula, inclusive um final de semana antes, a gente comentou justamente as questões que estão aqui. Então, tributário, como a gente sabe, não tem muito para onde fugir, né? A banca tem um número limitado de artigos da Constituição e do CTN. Então, geralmente, quando eles tentam fugir disso, fica complicado e a questão é anulada e tudo mais. Então, eles ficam nessa concentração de artigos do CTN e da Constituição. Bom, a primeira questão aqui eu usei o caderno tipo 1, né? O primeiro caderno. Depois vou botar o link aqui embaixo com as questões, tá? E o gabarito com artigo e tudo mais. Depois eu vou incluir lá no livro eletrônico que eu distribuo gratuito, tá? Bom, mas vamos lá. A primeira questão foi aquela da isenção da solidariedade tributária, né? Quer dizer, os efeitos da isenção pessoal na solidariedade tributária. Sem mistério. Então, artigo 125, inciso 2, a resposta. Tá? Então, era bem tranquila essa questão, abordada tá? Na sala de aula, bem tranquilo. A segunda questão era a questão da imunidade dos templos, também fácil. Quem estudou ali 150 da Constituição sabia isso aqui muito bem, né? Então, era uma questão se a igreja era imune à taxa, tá? Uma taxa de serviço, e se a taxa era constitucional ou não. Tá? Então, a resposta era que a taxa era constitucional e as igrejas não são imunes às taxas. Né? É muito comum, como a gente já conversou em sala, as igrejas serem isentas de taxas. Né? Os municípios e os estados produzem legislação isentando, mas a imunidade constitucional é só para imposto, quando a gente fala de templos. Por isso, não se estende para as taxas. Tá? Então, a resposta também era bem tranquila. Bom, depois de uma questão que fala sobre contribuição de melhoria. Aí eu perdi a aposta, né? Porque, em regra, não cai contribuição de melhoria, um tributo que não é mais tão comum, tão utilizado, mas caíram, né? Pediram básico também, foi bem ali, texto da lei, artigo 81 do CTN, tá? Era saber se podia ser cobrado em decorrência da valorização do imóvel. Evidente que sim, né? A característica principal da contribuição de melhoria. Tá? Depois de uma questão de contribuição residual, querendo que você especificasse se uma contribuição era constitucional ou não. E a resposta era que a contribuição somente poderia ser instituída por lei complementar. A resposta está no 195, parágrafo 1º, tá? Bem tranquila também. Então vejo que as questões, na verdade, foram 2 de CTN e 2 de Constituição, tá? Mas bem tranquilo, o texto era basicamente cópia de lei, então era necessário, evidentemente, estar por dentro dessas características dos tributos, inclusive contribuição de melhoria e taxa, né, para saber. E depois imunidade. Então estava bem tranquila a prova de tributário. Bom, vamos lá para a prova de empresarial. Na prova de empresarial tem surpresa, né? A primeira questão aqui fala sobre os noivos. Poxa, a gente abordou isso, conversou muito em sala, né? Inclusive a turma de sexta-feira, não é isso? Empresarial 1, a gente conversou muito sobre isso. E também lá no IBMEC, né, a gente conversou muito sobre a questão de marido e mulher constituírem sociedade e tudo mais, a evolução desse entendimento. E olha só que surpresa, né? Pediram justamente isso. Então a resposta aqui era com base no 979, que era a questão do registro, né? Então você tem que registrar no registro civil os atos
antinupciais, que são os documentos, né, cartorários que você faz, que é a escritura, tanto no registro civil quanto no registro de empresa. Então, bem fácil. Tá? Cópia do artigo 979, tá bom? Código Civil. Depois nós temos uma questão que realmente surpreendeu. Essa estava com um nível bem difícil, que era a locação não residencial. Né? Saber como aconteceria aí numa prévia de aquisição. Então, o artigo é o 54A, parágrafo 1º da Lei de Locação, 8.245. Tá? Então, essa questão aqui me surpreendeu, porque certamente muita gente deve ter errado essa questão, porque ela foi bem específica, né? E naquelas opções para, né, enganar, vamos dizer assim, o candidato, eles falaram de shopping center. Então, realmente, essa aqui surpreendeu, tá? É a 49 desse tipo de prova aqui, né? Do tipo 1, tá ok? Mas a resposta aqui era B. E aí tem aqui a resposta, não vou me alongar, mas dá uma olhada. Eu vou deixar aqui, né? Aqui embaixo eu vou deixar as questões com gabarito, tá? Com a fundamentação. Depois nós temos uma de recuperação e falência. Tá? Recuperação e falência, bem interessante. Essa questão achei até fácil, né? Era a questão de restituição de bem, né? Quer dizer, é um valor um bem que não adentra a massa falida, né? Então você pode requisitar, pedir a restituição desse bem. Então não estava muito fácil. Artigo 86, inciso 1 da Lei de Falências, 11.101. Depois nós temos o incidente de desconsideração. Essa aqui me surpreendeu, e eu consultei questões passadas, né, que envolviam a prova, ou uma questão que foi inserida de uma outra disciplina dentro de outro ramo de direito, e o entendimento é que não há ilegalidade nenhuma, né, está dentro do escopo do edital. Porque, na verdade, isso aqui é processo, né? Então me surpreendeu. É claro que a gente fala disso na sala de aula, a gente até menciona, mas em termos de exame da OAB, me surpreendeu eles colocarem uma questão que versa sobre processo, né? Processo civil. Tá? Então aqui era uma pergunta sobre um incidente de desconsideração, em que fases processuais ele vai ocorrer. Tá? A resposta também está direta ao artigo 134, cópia de artigo da lei, né, 134 do CPC, tá? Bem tranquilo também, só que me surpreendeu por ser de processo, né? Em regra, eles parece que tiraram o direito societário, né, porque não tem uma questão de direito societário, e colocaram essa da desconsideração, talvez querendo substituir aí direito societário pela desconsideração da pessoa jurídica, né? Acredito eu. Tá? Bom, e tem uma de nota promissória. A última de nota promissória, bem tranquila. Era uma pegadinha que já discuti com os alunos de título. E, aliás, hoje tem título de crédito, né? Hoje tem aula de título de crédito. Daqui a meia hora eu estou aí na faculdade, viu? Quem estiver assistindo ao vivo vai ver. Eu não estou vendo as perguntas, não estou nem olhando para cá. Aí só tem uma pessoa online. Mas vai ficar gravado aqui para vocês, tá? Bom, então a última questão é a nota promissória, uma questão que envolve as exceções pessoais a terceiros de boa-fé e o endosso mandato, né? O endosso procuração. Então, bem tranquilo, cópia do decreto 57.663, que é a lei uniforme, conhecida como LUG, tá? Artigo 18, parágrafo 2º, e dá para combinar também com a súmula 476, assim, em termos de estudo, tá? Então, eu gostei, achei que empresarial estava num nível um pouquinho mais difícil do que tributário. Tributário, para mim, assim, para os alunos também que estudaram, tudo a gente viu em sala. Agora, empresarial já estava um pouquinho mais complicado. Então caiu locação, um dispositivo bem específico da locação não residencial, e a desconsideração, o incidente de desconsideração, que é a novidade, que está lá no CPC, uma questão bem processual. Na verdade, na minha opinião, né, eu entendo que é mais processual do que empresarial, né, embora a gente aborde de forma ampla, mas a pergunta, os fundamentos está no CPC.
né, a pergunta e o fundamento, a resposta está no CPC, então fugiu a regra. Mas pelo que eu vi, isso não tem um problema. Já se questionou isso em outras disciplinas, em exames anteriores, e o parecer foi que o edital é amplo e não há nenhuma obrigação de abordar de forma separada os temas, né? Então, é um tema correlato, evidentemente, então não há problema. Tá ok, pessoal? Então, eu vou ficar por aqui. Eu entrei ao vivo só para deixar gravado. Como eu falei para vocês, eu vou tentar, sempre que eu tiver um espaço, hoje eu estou aqui no escritório, eu vou entrar para falar um pouquinho sobre a matéria, eu vou começar a fazer as revisões agora. Tá? Então eu vou botar o título assim, bem específico para cada matéria, né, para que possa ficar mais fácil de identificar os vídeos, principalmente para os alunos que vão querer uma revisão, então fica mais fácil de achar aí os temas, tá bom? Então um abraço para os alunos que daqui a pouco a gente estará junto, daqui a uns 40 minutos eu estarei em sala de aula, até daqui a pouco, tá bom? Um abraço, tudo de bom.